Boa noite a todos, 29 de abril de 2021, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Iniciemos este nosso mais um lindo encontro, sob as graças de Deus e sob a intercessão de Maria, nossa mãe, clamando e invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar ao Deus Trino de amor. Muito obrigado a você pela sua presença, obrigado por se juntar a nós. Juntos somos mais fortes em oração, porque, como já dizia São Tomás de Aquino, pela oração de uns, talvez se alcança o que pela oração de muitos, às vezes se alcança o que pela oração de um só, talvez não se obtenha. Obrigado, Brenner, pela execução deste nosso projeto, idealizado com muito carinho pela Camila e pela Suelen. Obrigado, Dé, por sempre estar aqui intercedendo e nos fortalecendo, nos catequizando, junto a tantos outros. Muito obrigado pela presença. Vocês podem deixar as câmeras ligadas ou desativadas, fiquem à vontade. Só peço para que tenham cuidado de deixar o áudio desativado para não dar microfonia, interferir quem estiver falando, mas se você quiser falar, vai ser um prazer te ouvir. É só ativar o seu microfone e dizer que quer falar. Coloquem no nosso chat os pedidos de oração, os nomes das pessoas pelas quais vocês gostariam que nós rezássemos por elas hoje. Vamos então à nossa lista, Brenner, por favor? Então, hoje, dia 29 de abril de 2021, nós vamos rezar pela vida de Abel e Marlene, Alain, Alex Silva, Alexandra Florencio e família, Alexandre Chagas, Alexandre Gomes, Hamilton Santiago, Ana Paula, Anderlice Braga, Andréia, Anne Oliveira, Antônio Carlos Moreira, Dona Ângela Boa Morte, Beatriz Greco, Bruna de Lima Alves, Bruninha, meu amor e toda a sua família, Bruno Henrique, Bruno Nascimento, Karina e família, Carla Vieira, Carlos Alberto Diniz, Carolina Oliveira, Cássia, Cátia Duarte, Sibeli Eugênia, Cida, Cláudia Regina, Conceição Cabral, Cristiano de Moura, Daniel Otávio, Davi Vidal, Digiane, Donizete Nilma, Dulce Cabral, Edson Ineus, Elias Isaías, Elicidalva, Ellen Cristina, Helenice Vidal, Eliana Alves, Elione, Elton, Elza Diniz, Emerson Moraes, Érica Pontes, Erotides dos Reis, Everton e Paloma, família Borges, família Teixeira Campos, Fátima, Felipe Vidal, Fernanda, Flávio, Frederico, Gabriel Luiz, Giovanni, Geraldo de Andrade, Gilmar Farnese, Gilson, Helena, desculpa, Helena Lopes Carvalho, Hélida, Iracema Gonçalves, Isabel, Ivan José Lopes e família, Jaqueline Aparecida da Silveira, Jarbas Lafayette, João Antônio, João Vitor Araújo, Joel Bernardes da Silva, Jonas Lacerda, Jordane Trindade, José Oliveira, José Teixeira, Jovina Pio, Júlia, Kátia, Lavínia Vidal e Guilherme, Leda Maria, Lelis, Lenir e Mauro, Lilian Aparecida, Lincoln Borges, Lucas Bernardes, Luciene Gomes, Luísa Guadalupe, Maísa Eurípides, Marcelo Lucas, Marcelene Rodrigues, Maria Célia, já foi entregue a Deus, Maria Consolação da Silva, Maria da Conceição Serapião, Maria do Carmo Soares, Maria Inenego, Maria e Ronaldo, Maria Flor, Maria José da Silva,
Maria Ribeiro, Marli Alves, Marlúcia Alves, Meire, Mercedes Oliveira, Mirinho, Mirlene de Paula, Mônica Cabral, Nayara, Natália Aparecida Gonçalves, Nicole Regino, Odete Tavares, Otaviano, Paulo Coelho, Pedro Augusto e Família, Regina Chagas, Rogério e Família, Rogério Gonçalves, Sabrina Fonseca, Samira, Sara, Sebastiana, Célio, Silas, Simone Leite, Cineida Silva, Soraya, Tânia de Paula, Tatiane Gonçalves, Terezinha Fonseca, Wanda Fernandes, Vicente de Andrade, Vinícius e Aline Nunes, Virgínia Soares, Walter Sobrinho Soares, Vilma Maria da Silva, pelos profissionais de saúde, especialmente aqueles que lidam diretamente com os pacientes Covid, pelas pessoas desempregadas ou com conflitos nos seus trabalhos, pelas pessoas com processos parados na justiça, pelas famílias que vivem o drama da dependência química, por nossa Igreja Católica, pelos nossos sacerdotes, especialmente Padre Almerindo, Padre Cássio, Monsenhor Eustáquio, Padre Paulo, Padre Joel, Padre Rodrigo, Padre Marcelo, Padre Patrick, pelo nosso seminarista Pedro, por todas as pessoas em tratamento de câncer, pelas pessoas em tratamento de Covid, estejam elas em suas casas, nos hospitais, nos CTIs, aguardando leitos, ou mesmo em reabilitação em suas casas, pelos seus familiares que passam por esses momentos difíceis, pelos familiares que perderam seus entes queridos para o Covid, pelas pessoas que não rezam, pelas pessoas que não têm quem rezem por elas, pelas pessoas que rezam por nós, pelos falecidos e pelas almas no purgatório, pelos pedidos do nosso chat. Jussara pedindo oração por minha família. Muito obrigado, Jussara. Vamos rezar também pela saúde de Marco Túlio, Elias Isaías, pela família da tia Neuza, por Suelen, Brenner, Rafael, por toda a família Amaral Veloso Vidal Oliveira, por um processo parado na justiça, pela família de Arnaldo, que estão em luto, por Dimar, tio de Ingrid, e pela avó Agripina, avó da Ingrid também. Deixa eu ver se tem mais alguém. Pela tia Lelis e toda a sua família, por Lidiane, pela família Bossi Mendicino, pelos infectados pelo Covid e pelas nossas intenções particulares, por cada um de nós aqui presentes, por toda a nossa família, e especialmente pela intenção que trazemos em nosso coração e apresentamos agora a Deus. É a bênção que nós viemos buscar na noite de hoje. Eu vim buscar uma benção, a benção Jesus tem para dar. Eu vim buscar uma benção. Eu sei que Ele vai me dar. Coloque as mãos para o alto. Receba este raio de luz. Cante com muita alegria. O dono da bênção é Jesus. Cante com muita alegria. O dono da bênção é Jesus. Amém. Vamos agora pedir perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, que a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, anjos santos,
E a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Amém. E vamos então invocar agora a presença do Espírito Santo no meio de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E vamos então agora fazer a leitura do nosso Evangelho. Evangelho de hoje, segundo São João, capítulo 13, versículos 16 a 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Benção, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez às nossas tradicionais quintas-feiras. Deus te abençoe e te faça feliz hoje, Amém. sempre, e todos aqui presentes nessa live. Brenner, tem como a gente repetir a última música que foi oferecida hoje, antes do início da live? Eu creio em ti. Deixa eu só ver aqui, que eu não lembro qual que é o nome dela, só um minutinho. Tá. Eu peço, então, enquanto está chegando a música... Desculpa, Brenner, vocês... chama Eu Cuido de Ti. Eu cuido de ti, isso mesmo. Todo mundo presta atenção nessa letra toda, do início ao fim. E oferece.
paz em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois vem novidades pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Começa a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho só pra ti e espero em ti. Eu creio em ti. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu pedi que repetisse essa música, porque essa música, se eu não tivesse em fase de recuperação, se não tivesse nessa pandemia, não tivesse nada disso, na adoração da Quinta-feira Santa, na paróquia de São Sebastião, a gente estaríamos refletindo a respeito dessa música. E não menos por acaso, o Brenner, guiado pelo Espírito Santo, colocou a música para a gente. Não sei se ele estava com a intenção de chegar e que a gente falasse alguma coisa sobre isso, mas hoje eu estou tendenciando ao Espírito Santo. Tudo que eu estiver falando aqui, não sou eu que estou falando. É algo maior falando de mim, ou comigo, ou para mim. Já vou falando de uma vez que, madrinha, que a sua alegria e a sua felicidade seja constante. Hoje, ontem e todos os dias da sua vida. E saiba que as realizações da sua vida são realizações das nossas vidas que estamos aqui na live. A Lidiane, tem alguma coisa para falar para nós hoje aqui? Tem sim, Dedé. Pode falar então, porque eu estou aqui todos ouvidos. Todos nós estamos aqui para escutar as suas palavras. Você tem a palavra e tem o poder de falar tudo que você quiser falar, do jeito que você quiser falar. Obrigada. Eu tenho muita gratidão por vocês, em especial a você, a Denise, que me acolheram num momento muito difícil para mim e para minha família. E foi com muito louvor que eu segui, né, as reuniões com vocês, acreditando, tendo a esperança de que minha mãe ia renascer. Ela ressuscitou. Foi muito difícil a etapa que a gente teve com ela. Foram 92 dias internados. Uma senhora de 76 anos que não desistiu de viver. E, graças a Deus, dia 26 ela teve alta, está em casa, ainda em recuperação, está sem movimentos, devido à doença, né, deu uma sequela, mas a força de vontade da minha mãe é tão maravilhosa, é tão grande. A fé dela também é maravilhosa. Sequela não, consequência. Consequência. Corrigindo. Isso. Consequência. E a fé dela, né, também é maravilhosa. Ela, né, eu tenho também o Divino Espírito Santo, toda hora ela sempre falou com a gente e tá lá, firme e forte. Se Deus, né, Deus quer. Ela já está aqui porque Deus quer. Brevemente eu vou querer, né, dar o testemunho dela com o grupo. Ela ainda está um pouco cansadinha, está fazendo uso do oxigênio, mas ela vai sim estar, né, agradecendo essa energia positiva que fez ela restabelecer. Muito obrigada a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Todo dia a gente tem que agradecer a Deus pelas coisas que acontecem com a gente. Nada é por acaso, nada é por acaso. Quando a Zezé, uma querida amiga nossa, ligou para a Denise, que queria saber um pouquinho a respeito da doença que eu estava, a Denise foi e colocou verdadeiramente o que eu passei. Até deve ter passado algumas mensagens, filmagens da minha recuperação. Por isso que eu corrigi ela. Não é sequela, é consequência. A sequela ela é mais difícil de tirar
do que a consequência. A consequência, ela tem a ação maior do Espírito Santo de Deus. Então, eu estou mudando um pouquinho, mas levado pelo Espírito Santo. Por que é que as coisas acontecem no nosso grupo? As coisas acontecem sem ninguém procurar, sem ninguém forçar, sem ninguém colocar. A gente não perde ninguém, não. A gente só despede momentaneamente das pessoas. Já falei a respeito disso. Meu irmão morreu por causa da Covid. E eu não levei para o lado da derrota, que o Deus sempre é mais. E é, pelo meu caso, pelo caso da mãe da Lidiane, pelo caso do meu irmão, Dr. Abel, pelo caso de várias pessoas que tiveram uma doença mais grave ou menos grave do que a nossa. Mas a nossa foi doída. A Lidiane ainda está devendo, porque ela não falou que neste entremeio ela perdeu o pai também. Isso deu para ela mais força e fé para ela lutar pela vida e pela perseverança na vida da mãe dela. E isso para a gente, ela é muito bom para a gente, sabe, Lidiane? Eu estou usando você, não eu, mas sim o Espírito Santo, porque é ele que está cuidando da nossa live hoje. Literalmente hoje. Eu tenho tantas coisas, porque segunda-feira eu recebi a unção do perdão. Eu consegui me confessar presencialmente com o padre. É a coisa que eu mais queria na minha vida. Já poder comungar. Eu recebi a notícia da sua mãe em casa. É uma vitória minha. É a vitória do meu irmão, doutor Abel, de você, Felipe. É a vitória sua, porque é você que administra. Mas segunda-feira nós tivemos uma vitória ainda maior, porque a nossa live foi feita pelo nosso pastor. O pastor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas te seguem até onde é que ele estiver caminhando. É uma responsabilidade. Sim, senhor. Ou seja, essa semana nós já temos graças em cachoeira, descendo. As nossas vidas em graças. As coisas que estão acontecendo aqui, nós comemorando a vida. A gente comemorando a vela que se apaga, o luto que se vive. E a gente vive, a gente não termina um luto. Porque na nossa vida, o que nos vivo são as saudades daquilo que é bom. E se a gente lembra das coisas, ou lembra de rezar pela alma das pessoas, é porque é bom. E isso é que vale para nós. Nós temos que tirar proveito de tudo que aparece na nossa vida, inclusive sobre o desconhecido da morte. Porque nós batemos na porta da morte. E estamos aqui vivos como Cristo
ressuscitou. E isto nos enche de força para a gente seguir a nossa vida e, acima de tudo, assumindo as missões que é determinado para nós. Quando eu chego falando as coisas, mesmo daqui de Belo Horizonte, vocês aí de Lagoa da Prata, a Lidiane também aqui de Belo Horizonte, certo? A gente participando disso aqui nos torna todos de uma família só, com o mesmo fim, objetivo de ação de graças por Deus. E cada dia que passa é melhor, porque as igrejas estão voltando ao normal, a gente já está podendo ir à missa, escutando. Só esse fim de semana, o Felipe passou a mensagem que ele estava na missa com o Monsenhor celebrando. Eu estou mentindo, Felipe? Não, senhor, foi ótimo. Estou não. Eu sei. Eu sou suspeito para falar do que você está colocando. Então, quer dizer, a gente está vencendo na nossa fé. Quantas vezes nós chegamos aqui no nosso grupo de orações e falou, gente, nós temos que rezar pela igreja, nós temos que rezar para que as pessoas a gente volte a comungar, que a gente vá encontrar com Cristo, fazer os sacramentos de Cristo. Imagine, o meu irmão, doutor Abel, ele podendo falar para a gente a respeito de Maria. Eu duvido que tenha alguma pessoa de dentro do nosso grupo de oração que pode falar melhor do que ele para nós. Duvido. Eu duvido de qualquer um de nós aqui fale melhor e organize melhor as formas de evangelizar, como Felipe Vidal. Pode colocar 500 pessoas, se quiser, até eu posso colocar nessa bagagem aí. Não vamos chegar e fazer. Vamos colocar aqui a tia Fernanda, que é uma pessoa que prepara com profundidade o que ela vai falar. É com muito carinho que isso tudo é feito. E é ação estrita e direta do Espírito Santo que move o grupo para estar sempre aqui às quintas-feiras, segunda-feira, rezando os textos diários. Porque o que a gente tem que ter consciência é que o demônio, Satanás, ele engana a gente. Ele volta um desânimo na gente, ele faz a gente perder a crença em Deus, ele diminui a nossa fé até que a gente perca a nossa fé. E a gente está vindo tudo aqui, durante uma semana, vir uma cachoeira de graças. O Berner tem que falar para nós como é que estão o resultado deles, dos exames deles. O Felipe tem que falar para nós como é que está o andamento dos resultados. É importante, porque eu estou rezando e todos nós estamos rezando. Quando o primo da Denise estava lá em Brasília, que não tinha lugar para internar ele, porque precisava de fazer intubação, nós revigoramos as orações. Ele foi tomado por uma melhora que nem entubado foi. Não estou falando para vocês acreditarem no nosso grupo de oração.
Eu quero que vocês acreditem na fé que nós temos no nosso grupo de oração. Pode falar. Eu queria só fazer uma intervenção, lembrar o senhor, se o senhor puder falar um segundo da família, não sei se foi desse senhor, desse parente da Denise, né, Dé? Assim, parece que nem rezavam, nem sabiam rezar, e se juntaram a vocês, e vocês ensinando-os a rezar o terço e tudo, né? Exatamente. Eu até, se você me colocou para falar, eu nem ia falar isso, porque fica parecendo que a gente está... Mas, verdadeiramente, eles não tinham e não sabiam rezar. Nem terço, nem o Pai Nosso, nem Ave Maria, não sabiam nada. Tudo que vem em relação a esta família tem dedo meu e da Denise. Porque quando eles foram para casar, que eles não queriam casar, ia ter... Eles casaram por minha causa e da Denise. Nós arrumamos para eles a igreja, padre, corais, esse negócio, e fizemos o casamento deles. Eles achavam que quem era o noivo era eu. Depois vocês podem perguntar para a Denise para confirmar isso para vocês. Agora, o que é interessante é que nós fomos e começamos a fazer o texto com eles, agradecendo e ensinando eles a rezarem. Depois disso, os filhos começaram a rezar, começaram a agradecer. A ex-mulher, porque eles são separados hoje, a ex-mulher dele foi lá, rezou, agradeceu, participou da live do ex-marido. Gente, é graça em cima de graça no nosso grupo de oração. Nós não temos que achar que nós temos algo de especial, não, porque nós não temos. O que nós temos é uma fé indescritível a Cristo, aquele que venceu a morte e ressuscitou para a nossa vida. É aquele que venceu todo tipo de humilhação e suportou a sua própria cruz em favor de nós. E nós temos que ter orgulho disso. Nós temos que ter orgulho do Marcos Paulo, que prega muito bem para a gente. Eu esqueci daquele, também que está aqui de Belo Horizonte, que está aqui, você lembra o nome dele? João Paulo? Você lembra dele, Felipe? Pois é, Douglas Moraes. Douglas, ele era seminarista, está aqui do lado da gente, Belo Horizonte. São pessoas que estão colocadas aqui, são pessoas que são ungidas. O Felipe Vidal é uma pessoa ungida. Está passando por intempéries, mas ele sabe qual é a solução da intempérie dele. Ele sabe disso. E eu estou falando duro. Mas há de ser bem. A Marlene está devendo para a gente um dia de reflexão sobre as coisas que ela sabe da vida. Eita, a tia Bioca... hoje está de mamana caducando. A tia Bioca está devendo para a gente. A madrinha, ela tinha a obrigação de estar administrando a live literalmente de hoje. E eu repito, quem está falando isso não é Dé. Não sou eu. Antes de começar, eu falei, não sou eu que estou falando nada. Eu estou simplesmente colocando as necessidades do grupo de oração. Tia Cida, a senhora está devendo.
A Valdelice, ela também está devendo. É importante. A Jussara está devendo. Você não acha? Eu quero que vocês saibam que a gente só não fala, mas a gente observa. Eu sou falastrão. O Felipe sabe como é que eu sou. O meu irmãozinho, doutor Abel, sabe que eu falo muito. A Marlene sabe que eu falo muito. Mas eu quero escutar a Suelen falar a respeito dos pedidos que ela fez quando o pai dela estava doente. Queremos saber de tudo. Eu já falei antes para vocês tudo isso. Nada disso é novidade para vocês. Nada. Nada disso é novidade para vocês. O que eu estou falando é porque o nosso grupo de oração, ela é verdadeiramente forte. Nós temos aqui o Marcelo, que é marido da Alexandra Florencio, que ele é ministro da palavra na paróquia São Sebastião. Ele fala muito bem e é extremamente humilde. É necessário que a gente escute estas pessoas, não para O Marcelo chegar... acabou de entrar, Dé, ele nem escutou. Nem escutou? Pois eu estou chamando a atenção dele, viu, Marcelo? Fique atento comigo, hein? Eu sou bravo, hein? Abre seu olho. Camilinha. A Yandinha. Ai, Andinha. A Yanda. Todo mundo tem obrigação de estar falando. Porque fica parecendo que a gente quer... Fala, Marcelo. Deus te abençoe e sua bênção, meu irmão. Deus te abençoe também muito. Amém. Eu estou aqui falando de você está chegando agora, né? Está perdoado por causa disso. Mas é ser bem-vindo. Continua aqui, porque eu estou chamando sua atenção e ainda não acabou, não, hein? Pode continuar escutando, tá bom? Tá bom. Aí o que acontece, meu grupo, meu amado grupo? Eu quero que todos falem naturalmente, não fica procurando palavras. Olha aqui, como Cristo falou no Evangelho de hoje, essa semana toda, foi só a respeito do bom pastor. Cristo está mostrando para nós como pastorear, como devemos cuidar e olhar as ovelhas que a gente tanto cuida. E a gente não tem. Naquela época, ninguém tinha manadas de ovelhas, não. Era 10, 15, no máximo 20 ovelhas. Só que lá no redil, onde é que as ovelhas passavam a noite, cada hora que chegava o pastor, chamava ela pelos nomes e só iam aquelas que o pastor chamava. Por isso que eu fiz questão de segunda-feira, mesmo que seja no final, porque eu estava fazendo a confissão individual, de escutar um pouco, porque eu queria e eu quero muito que o grupo comece a assumir a responsabilidade de evangelizar, como eu falei na quinta-feira da semana passada. A evangelização não está em você escutar o outro, não. Está em você passar para o outro. Eu falar, o Marcelo, o Felipe, o Marcos Paulo, Tibioca, meu irmãozinho, doutor Abel, a tia Fernanda, a madrinha, Marlene,
a gente pode chegar aqui e falar, mas o problema nosso é a gente começar a exercitar a nossa escuta. E escutar é mais importante do que você falar. Porque a experiência que a gente pode tirar com as pessoas engrandece muito a gente. A gente tem que entender o que é a mensagem. É dessa forma que Cristo falava. Ele falava onde só entendia aqueles que eram manso e humilde de coração. E é isso que a gente quer. A gente quer que a gente pegue as nossas ovelhas e a gente pode colocar eles para descansar no redil do nosso coração. Da nossa âmbula que carrega a nossa Eucaristia. Eu posso rezar para todos vocês como naturalmente eu rezo. Mas nós podemos mostrar como evangelizar. Isso é importante para nós. Evangelizar é estar próximo de tudo isso aqui. Mudei, porque a culpa da mudança de hoje foi todinha do Brenner. Porque ele colocou essa música, que essa música me faz chorar. Me faz chorar muito. Porque aquele que estava sofrendo não entendeu qual seria a vitória. Eu creio em ti. Eu olho para ti. Eu busco a ti. Eu chamo a ti. É isso. Essa música, ela é muito... E falo mais ainda, é uma música de origem evangélica. E eu amo ela. Amo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém, amém. Nossa Senhora, eu fiquei doido para parar de falar para eu começar a falar. Eita, gente. E primeiro eu vou aproveitar também e fazer minha parte, agradecer o resultado do exame que eu tive, que foi bom. Agradecer a todo mundo pelas orações, e principalmente a Deus. Tá vendo? Quem não chora não mama, viu? Amém. Então tá. E é importante falar, mesmo que às vezes você ache que o que você tem a dizer ou não tem nada a dizer, sem importância, as palavras não vão sair tão bonitas quanto as que fulano fala, ou seus pensamentos não vão ser tão completos quanto o que ciclano diz. Não é isso que importa. A gente sempre aprende com o outro, a gente sempre aprende com o outro. Quando a gente vai ensinar alguma coisa aos outros, a gente aprende no próprio ensinamento. A maneira que a gente aprende mais é quando a gente está ensinando. Então, quanto mais você falar de Deus, quanto mais você proclamar Deus, mesmo que seja na minha simplicidade, a gente vai aprender mais sobre Deus e vai divulgar esse nosso Deus, que é o que a gente está celebrando nessa semana do Bom Pastor, aprendendo com o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o nosso bom pastor, exemplo do que devemos ser. Ele é a nossa receita, e aí nós devemos procurar ser a imagem e semelhança desse nosso bom pastor, que vem cuidar de nós. E é isso que diz o Evangelho de hoje, que São João retoma então a Quinta-feira Santa, em que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus se pôs a servir os seus servos. O mestre, o Senhor, se pôs a servir os seus servos, e o servo não está acima do seu Senhor. Isso é importante
porque Jesus vem para nos mostrar a humildade que devemos ter e a servidão ao próximo. Estender a mão ao nosso próximo, ajudar com alimento, com uma palavra, com o nosso silêncio, escutando esse nosso próximo, ajudar o nosso próximo, ensinando-o a rezar, como bem fez o Dé, a essa família que ele bem exemplificou, ajudar o próximo estando unidos em oração, como nós estamos aqui. Jesus veio para nos mostrar que ele, Todo-Poderoso, ele veio para lavar os pés dos servos, desde lavar os pés a todos os ensinamentos de toda a sua vida, e mais ainda, ele deu a vida pelos seus servos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Nessa passagem, São João faz uma alusão de Jesus, então, a São Judas, né, que foi traído pelas 30 moedas. São Judas não. São Judas não. A Judas. Desculpa. A Judas, que foi traído pelas 30 moedas. E Jesus disse nesse trecho que ele conhece a todos nós. E mesmo ele sabia que seria traído, e mesmo assim ele persistiu nessa sua escolha, porque ele sempre soube de tudo. E diz ainda que aquele que comeu o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Será que nós, às vezes, não estamos tendo atitudes semelhantes? Comemos o pão, o corpo de Cristo, e seguimos traindo a ele? Quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que enviou. Então, que nós possamos receber os mensageiros enviados pelo Cristo, que assim, por consequência, receberemos ao próprio Cristo e, consequentemente, receberemos aquele que o enviou, que é o Deus Pai Todo-Poderoso. E nesse trechinho da música, Dé, eu tenho certeza que foi providencial, assim, foi divino, porque esse tempo é necessário para te amadurecer. E quanto nós nos amadurecemos neste período. Vale ressaltar, relembrar esse trechinho. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E este tempo e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidade para você. Deus cuida de ti. Deus cuida de ti. Deus te dizendo, descansa em mim. Comece a sorrir. Então, seja qual for a tempestade pela qual você está passando, sorria, sorria. O demônio vem te tentar, tentar roubar a sua tristeza, roubar a sua alegria, roubar o seu sorriso, roubar a sua saúde, roubar a sua família, a sua vida, mas a sua vida está nas mãos de Deus. Repreenda-o e Deus é contigo. Amém. Eu vou fazer um desabafo, pode, Dé? Claro. Eu fiquei tão chateado semana passada, mas eu pensei assim, meu Deus do céu, detém meu telefone, para que tem que dar aquela ensaboada na minha cara, na frente de todo mundo? Como é que pode? Por que ele não veio falar comigo? Eu estou tão cansado, eu tenho minhas correrias, eu acordei 5 horas da manhã, viajei, eu operei o dia inteiro, terminei 7 horas da noite, cheguei em casa, nem tive tempo de ler o evangelho direito.
E aí ele vem falando ainda que por que eu não li a primeira leitura que falava de Filipe, e eu pensando, meu Deus do céu, mas como é que pode? Já tem um tempo que eu estou nisso, e está pesado, e as pessoas, eu fico pedindo para as pessoas, às vezes, se oferecerem, me ajudarem em tudo, porque ajuda bastante e tudo. E a gente, primeiro, tudo, quando a gente recebe uma crítica, isso é de um modo geral, a gente tende já a bater de não, aqui não, e já dá como se fosse um reflexo no espelho. Joga a luz e a gente já rebate para nem absorver. E assim, é a coisa que eu podia ter feito várias coisas, né? Eu podia ter fingido que a minha internet caiu. Eu podia ter, entre aspas, discutido, né? Falado, não, não foi bem assim, não sei o quê. Mas o que eu fiz? O que a gente deve fazer? Acho que a gente deve, diante de uma crítica, ainda mais de uma pessoa que nos ama, sempre pense assim. Eu estou dizendo, não sei por quê. Hoje o Espírito Santo está agindo em nós, então acho que talvez seja por isso eu esteja falando isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, quando uma pessoa te critica, a gente pensa primeiro, quem é a pessoa que está te criticando? É uma pessoa que te ama? É uma pessoa que te quer bem? Será que tem um sentido? Será que você... Por que ela está fazendo aquilo? Antes de você achar que você está certo. Então, faça um exame de consciência. E agora, esses dias todos eu pensando nisso. Meu Deus do céu, eu vou falar com a Denise. Como é que o Dé fez um negócio desse comigo? E não sei o quê. Blá. E agora, neste momento, enquanto o senhor falava, eu estava doido para eu parar de falar para eu poder falar. E eu pensando assim, como que Deus é bom. Porque quando o senhor estava falando tudo isso, Madrinha, Marlene, Camila, Marcelo, não sei o quê, eu vi porque, assim, às vezes é o que o senhor disse, às vezes nos vem o desânimo, seja através do cansaço, seja através de coisas do mundo que a gente tem, trabalho, outras coisas e tudo, e às vezes vem nos cansar, né, para fazer a nossa live. Mas eu estou sendo tão repetitivo, eu faço sempre as mesmas coisas, eu reflito o evangelho sempre da mesma coisa. Às vezes vem, então, quando vem uma pessoa, eu sempre acho que a outra pessoa é melhor, não por complexo de inferioridade, mas é porque eu acho, longe de mim de dizer que eu disse tudo sobre a Bíblia, mas pelo conhecimento que eu tenho, é claro que eu sempre vou ampliando. Isso é maravilhoso, porque eu me forço a ler o Evangelho e refletir o Evangelho, isso é maravilhoso. E agora, quando o senhor estava falando, veio em mim uma vontade de falar. Eu quero falar, pelo amor de Deus, deixa eu falar de Deus, deixa eu falar do Evangelho. O senhor não falou do Evangelho, deixa eu falar do Evangelho. E isso é muito bom, porque assim, às vezes vem uns puxões de orelha, eu tenho certeza que não foi o senhor que falou, que é o que eu estava retomando. Não foi. Use, você que foi citado pela fala do Dé, você que não foi citado pela fala do Dé, use esses conselhos que ele deu, porque assim, seja ele ou não seja ele, que eu tenho certeza que não foi alguém muito maior que usou para falar conosco, para falar comigo, para chamar a minha atenção. Eu não sou, meu dom não é ser médico, né, Dé? O meu dom, acima de tudo, é a levar Deus a várias pessoas, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, isso que tem que refletir em nós, encher os nossos corações, inflamar o nosso ser, a busca pelo nosso Senhor e divulgar ela no meio de nós. E nós aqui, como diz o Evangelho de hoje, nós estamos nos servindo. Dé está lavando os nossos pés, nós estamos lavando os pés do Dé, nós estamos lavando, purificando as nossas almas com a água que vem do nosso Senhor, com as palavras que vêm do nosso Espírito Santo. Nem sei se eu estou falando coisa demais, né? Me perdoa aí. Mas obrigado. O importante disso aí não é a gente poder falar, achar que tá chamando atenção. Não é isso. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, já tá aí no Evangelho e nós podemos ter certeza disso aí. O que a gente tem que ter em mente é que cada um tem uma experiência de Deus diferente. E nós só vamos poder
evangelizar a partir da experiência de Deus. A gente está aqui convicto de rezar um terço, isso aí como se diz, não é evangelizar. Não é. Porque isso aí é uma devoção. A gente tem devoção a Maria, mas evangelizar é você carregar a cruz de Cristo na nossa vida e fazer ela refletir ao próximo. E isso é que eu acho que essas pessoas principais que eu coloquei aqui, cada um delas tem uma história que poderia contar aqui para nós, para ajudar as outras pessoas que estão aqui a entender ou até mesmo decifrar esse Deus que está dentro dela, para que chegar os dois seres humanos ser um só, numa só palavra, numa só vida, numa só Eucaristia. Isto é Eucaristia, é Deus conosco. Você entendeu? É Emmanuel. É o que a gente está fazendo da vida, a vida do outro, da vida do outro, a nossa vida. Eu posso vir aqui e preparar 1000 coisas, preparar uma homilia perfeita, digna de cardeal, para não falar papa. Mas eu digo para vocês, a evangelização, de acordo com Cristo, ela vem do simples. Deus esconde as coisas dos sábios para os humildes. Então a gente vai ter que tirar esses para falar, para eles mostrarem para a gente o que é sabedoria que nós ainda não temos. Isto é que está falando de tudo no Evangelho, literalmente de hoje. Literalmente de hoje. Deus nos mostra que a evangelização está não só de servir, ou não só de ser servido, mas no todo, de servir e ser servido. De ser luz e de ser iluminador. De ser aquele que dá o perdão e daquele que recebe o perdão. E é isso que nós temos que procurar. Quando a Marlene e o doutor Abel colocam no início da nossa live de quinta-feira a invocação do Santíssimo, do Espírito Santo, o que acontece? Você tem que abrir o seu coração, o seu pensamento, para receber o Espírito Santo. Tanto para receber o que os outros estão falando, como também para receber, para escutar aquilo que os outros têm para falar. Isso é importante que nós tenhamos esse discernimento, que é um dos dons do Espírito Santo. Eu também estou falando muito, mas é porque a culpa toda do Brenner. Ele colocou essa música no início e ela me empolga. Corta o microfone. Agora eu não empolgo. Oi? Corta o microfone dela. Mas eu quero dizer para vocês que eu amo todos vocês. Amo o nosso grupo muito, muito mesmo. E quero, acima de tudo, acima de todos vocês, que vocês tenham vontade de receber
inteiramente ou plenamente o Espírito Santo, para que vocês possam ter a palavra, vontade. Todas vocês têm vontade de falar, mas vocês poderiam falar. Eu abro mão para ficar só escutando vocês. Tia Um Bioca beijo para levantou a todos mão. vocês. Vamos lá. Oi, Então, deixa eu te falar aqui. Hoje Suelen. você. é, Eu só tenho que te agradecer primeiro a Deus, né? E te agradecer muito, você e a Denise, porque eu liguei aquele dia para Denise desesperada por causa do papai, achei que ele estava com Covid, e Deus foi tão maravilhoso, e assim, eu só tenho que te agradecer a Denise, que graças a Deus não era Covid, né? Ele pegou uma chikungunya, uma dengue, e tá sentindo algumas coisinhas até hoje, sabe? Tá com uns probleminhas de saúde, né? Mas o que eu pedi para Deus, para ele não pegar o Covid, eu tinha muito medo do papai pegar, Deus me atendeu, sabe, Dé? Então, assim, eu só tenho que agradecer esse grupo maravilhoso Isso. e a Deus e a você e a Denise, viu? E me perdoa Suelen. por não ter te procurado, né, assim, eu não te dei uma resposta disso, mas Eu chamo atenção mesmo. Todo mundo que pediu para me rezar, eu chamo atenção mesmo. Então você pode ter certeza, eu estou muito feliz com isso, mas hoje eu quero dizer. Jesus me chamou atenção. Mas eu quero Só deixar de uma mim coisa que o senhor bem. não chama atenção. Só de mim que o senhor não chama atenção. Não, nem um pouco. Eu estou preparado. Eu estou até com. Eu queria até mesmo que você me ligasse. Eu estou precisando de começar umas coisas para você, para não ter preciso me falar por aqui, viu? Mas, Suelen, eu quero dizer para vocês e para todo do grupo que chikungunya é pior do que coronavírus. Tá certo? É pior do que coronavírus. Só o que nós estamos aqui é traumatizados com o coronavírus. Então, graças a Deus, porque ele está vivo e está bem, recuperado. Mas não porque ele liberou do corona. Porque o chikungunya, eu te afirmo, sem medo de errar, é mais grave do que o coronavírus. Porque o coronavírus não tem a ciência ainda para ajudar a medicina. Mas o chikungunya já tem. Então, nós temos que dar graças a Deus por tudo, tá? Por tudo. Porque não é graças a Deus ele teve um coronavírus, aliás, um chikungunya. Ele teve a vida de volta. Isso é uma... E é isso que nós vamos dar graças a Deus por isso. E por você e pelo Brenner, por você estar mantendo a nossa live ativa e espiritualizada. Deus lhes pague por tudo. E conte sempre com a gente. Tá joia? Não precisa de agradecer para mim, mas agradeça para Deus. Tia Bioca. Opa! Não sei se meu microfone está dando certo. Tá dando certinho. Então tá. Quando o Dé pediu para repetir a música, e que a gente preste atenção do começo ao fim, eu tenho o hábito de toda noite ao deitar, eu rezo o terço do Espírito Santo. Ao levantar, eu peço a Santíssima Trindade que caminhe comigo. E hoje, ontem, depois de tanto tempo parada, meu diretor pediu que eu fosse para montar kits, né, dos livros
didáticos para os pais buscarem na escola para facilitar e ajudar os meninos no estudo. E eu tive a Covid sem nenhum sintoma, mas depois de tempo veio a dor nas articulações, principalmente a mão. Mas eu não reclamo, eu agradeço a Deus, porque tem gente que passa mal, e toda vez que eu sentia uma dorzinha na mão, eu pensava assim, tem um ano que o Dé está firme, buscando a vida dele de volta. E eu cheguei da escola, me bateu um cansaço, sentei aqui no sofá perto da mamãe e comecei a cochilar. A Vânia me perguntou, você vai entrar no grupo hoje? Eu falei com ela assim, não sei. E o Dé falou, né, que tem coisas que Satanás atenta a gente. E hoje eu tive uma visita na escola e assim, uma conversa muito negativa, e eu fiquei ouvindo e tudo, ainda falei para a menina, falei, olha, quem te ama de verdade, e eu gosto muito dela, quem te ama, quem gosta, quem cuida de você, minha filha, é só Deus. Para com o que você está fazendo. Para tudo. E eu sempre comecei a cochilar e falei que eu não sabia se eu ia entrar. Eu falei, fiquei com medo de entrar, fiquei com medo de cochilar, cansada. Falei, não posso fazer isso. Ontem eu já recebi um telefonema, não deu para eu rezar. O texto me fortalece, é uma maneira assim que eu sinto que a oração me ajuda cada dia a ficar mais forte para eu poder a trabalhar, que é o meu objetivo, sabe, Dé? Eu tenho vontade e sempre que eu posso, eu procuro estar dando uma fala, dando o meu testemunho para as pessoas com quem eu vivo e convivo. Então, eu não ia entrar hoje na live. E depois eu penso assim, quando eu não entro, quem perde sou eu. Porque a gente enche. É igual o Felipe falou, a gente cresce. Às vezes é duro, não é só com o Felipe, não. A gente está conversando e tal, você fala assim, espera um minutinho. Aí você corrige, você faz um remendinho lá para a gente, mas isso é gratificante. Então, a Fernanda, quando você falou, quando ela vai falar alguma coisa, realmente ela estuda, ela faz tudo aquilo que você disse. E hoje ela não entrou, por quê? Ela teve o privilégio que você tem. O Felipe tem, sempre pede. Ele, de vez em quando, ia confessar. Aí chega lá na paróquia, o sacerdote que tiver, chama, às vezes a confissão dele é de 5 minutos. Aí outro dia o padre Cássio brincou e falou para ele falou assim, já fala comigo que a gente tinha que confessar toda semana. Aí o padre Cássio riu, brincou assim, Filipinho, você não precisa confessar toda semana. Aí hoje ele pediu que queria confessar. A Fernanda foi, levou ele. Aí ela falou, já confessei, agora eu vou ao bar. Ela foi para a missa, comungou, fez adoração, né? E eu falo assim, um pouco do dia, ela se encheu, para poder depois passar, né? Então, quando eu falo assim, a tibioca, vocês falam, eu falo, é isso que eu estou falando para você, é que está dentro do meu coração. Eu não tenho teologia, eu não tenho conhecimentos assim,
mas eu falo da minha vivência, daquilo que eu vivo. E eu ainda mandei uma pergunta para o Felipe esses dias. Falei, Felipe, o que é que aconteceu com a família Campos? Porque nos nossos textos, né? O Leco reza conosco, a Denise reza. E teve uns dias atrás que a turma não apareceu e eu preocupei, né? Aí o Felipe, não sei nem se ele me respondeu, não estou tendo tempo de mexer no telefone, estou trabalhando, graças a Deus, sentindo um pouquinho de dor, mas a minha dor em vista do que você teve não foi nada, então Deus tem me fortalecido muito nesse sentido, eu só tenho que agradecer. Cita meu nome, é Tibioca, Fabioca, pode dizer aqui, quem sou eu? Eu ainda tenho que crescer demais, sabe? Eu tenho, assim, nossa, eu tenho que fazer muito para Deus ainda. Ele é muito para mim, ele é muito, eu estou devendo ele tanto, eu agradeço ele demais, mas todo tanto que eu agradeço, eu acho que é pouco, porque ele não deixa, né, nada nos faltar. Muito obrigada, viu, pelo que você falou, pelo que o Felipe firmou, e obrigada ao meu Deus, meu amado, por ter feito com que eu entrasse hoje. Eu precisava de ouvir. Obrigada com Deus. Amém, Tia Bioca, amém. É sempre assim, né? Às vezes a gente é tentado a ser vencido pelo cansaço, não, mas a gente tem que sorrir em meio às tristezas, às trevas, e a gente tem que ter a certeza que esse tempo é para nos amadurecer e Deus tem a vitória certa para nos entregar, basta confiar. Bom, depois de tanta falação boa, graças a Deus. Alguém mais? Por enquanto só? Então tá, hoje teve bom. Hoje foi puxão de orelha compartilhada, aí foi bom, né? Aí, ó, tá vendo? Quem ri por último ri melhor. Não foi puxão de orelha. Tá doido Aqui... com o couro que eu tomei semana passada. Para com isso, Fernando. Ô, Felipe, para, que senão você vai ver, hein? Eu tenho algumas coisas para falar com você, vou guardar para me falar em off. Não fale isso não, que minha mãe mesmo fala, que a pior coisa que tem é couro tratado. Você vai ver a hora que você chegar lá em casa, a hora que eu te encontrar, você fica, meu Deus, deixa eu chegar logo para eu apanhar de uma vez e pronto. Tá liberado. Tá bom, então. Pede a bênção para a gente, por favor. Não, hoje quem vai pedir a bênção para nós não é que eu não queira, mas vai ser, se eu tiver aí ainda, o nosso irmão, Dr. Abel. Pai, o senhor está aí? Estou sim. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Por intenção de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeiro do Brasil, de São José, o Pai, de Jesus misericordioso, desça sobre todos nós, sobre nossas famílias e sobre o mundo, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, amém. Brenner, Suelen, Rafael, um beijo, amo vocês. Tia Bioca, um beijo grande para a senhora. Fique com Deus. Desculpa, tia Cida Borges, benção, fique com Deus. Conceição Cabral, benção, muito obrigado pela presença. Conceição Lopes, muito obrigado. Papai, mãezinho, um beijo grande para vocês, amo vocês. Déa, Denise, meninos, um beijo grande para vocês. Muito obrigado. Edna Aparecida, muito obrigado pela presença, esteja sempre conosco. Tia Lilian, tio Helder, muito obrigado, também sempre conosco, assim como também Jussara Moreira, que também deve falar para a gente, você foi citada e chamada, tá vendo, né, Jussara? Lidiane Mendicino, obrigado pelo seu testemunho, graças a Deus por sua mãe. Marcelo César, Alexandra Florencio, obrigado pela presença dessa família maravilhosa, muito obrigado. Márcia, tia Lelis, Marcos, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, muito obrigado. Madrinha, tio Ronaldo, meus parabéns mais uma vez, felicidades mil. Amo a senhora, um beijo grande, benção, fique com Deus. Tio Mozart, tia Sônia, beijo para vocês, benção, fiquem com Deus. Tia Neuza de Luide,
Benção, fique com Deus. Tia Vânia, boa noite, benção. Valdelice, muito obrigado mais uma vez pela presença. Bruninha, meu amor, muito obrigado. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, Senhor, por mais essa noite maravilhosa. Eu vou ter que falar. Junto aos meus, aos nossos, aos seus. Muito obrigado. Vamos cantar louvando ao nosso Deus. Amém. A Fernanda pediu para contar para vocês que ela rezou e que durante a missa ela ofereceu para o grupo todo. Está explicado por que deu tão certo. Tá? Agradeço a ela, por favor. Manda um abraço. Obrigado, Tia Bioca. Outro abraço. Amém, Tia Bioca. Bem.